Então, irmãos, continuando o capítulo 5 do livro, nós estamos abordando aqui os sinais da volta de Cristo, terceira parte do sermão profético, começa lá na página 105 do livro, né? Nós vimos lá na primeira parte do sermão profético, os apóstolos fazem 3 perguntas. Na segunda parte, Jesus responde uma dessas perguntas: quais são os sinais do fim dos tempos, que nós vimos na aula passada. E agora, nessa terceira parte, ele vai responder as outras 2 perguntas que faltam. Então, o texto de Mateus 24, versículos 15 a 35, ele está subdividido aí, 15 a 28 e depois 29 a 35. Vou ler aqui para os irmãos, página 105. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado da sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém lhes disser: vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas e realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhes disser: ele está lá no deserto, não saiam, ou ali está ele dentro de casa, não acreditem, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Então, eu subdividi aqui até o versículo 28, agora o versículo 29 em diante. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo com as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta. Estes reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Devemos recordar que o discurso profético de Jesus tinha o objetivo de responder 3 perguntas que os apóstolos lhe fizeram. 1. Quando acontecerão essas coisas? 2. Qual será o sinal da sua vinda? E 3. Qual será o sinal do fim dos tempos? Na segunda parte do capítulo 24 de Mateus, vemos que Jesus respondeu somente a terceira pergunta. Sendo que ainda faltavam 2 perguntas a serem respondidas, essa terceira parte de Mateus 24 se destina a responder as 2 perguntas restantes. A primeira pergunta a ser respondida é: quando acontecerão estas coisas? Quais coisas? A destruição de Jerusalém e do templo. A esse respeito, existe um grande impasse, pois algumas linhas teológicas afirmam que o trecho de Mateus 24, versículos 15 a 28, se cumpriu completamente no ano 70 depois de Cristo, com a destruição de Jerusalém e do templo. Outros, porém, afirmam que todo o trecho de Mateus 24, versículos 15 a 35, se refere exclusivamente ao período tribulacional. A posição mais coerente com as Escrituras é que o trecho de Mateus 24, versículos 15 a 28, se refere a ambas, ou seja, a destruição de Jerusalém e do templo no ano 70 e os 7 anos de tribulação ao mesmo tempo.
Então o leitor pode estar perguntando: como assim se refere a ambas ao mesmo tempo? Para poder explicar isso, antes de tudo é necessário explicar o que é uma profecia de dupla referência ou de múltiplas referências. Profecias de dupla referência ocorrem várias vezes em trechos proféticos. Essas profecias já tiveram um cumprimento histórico que serviu apenas como uma prévia, mas ao mesmo tempo apontam para o cumprimento definitivo num período futuro. Tá? Então agora eu preciso explicar para vocês, antes de entrar nessa parte do texto, o conceito de profecia de dupla referência ou de múltiplas referências, porque tem lugar que não vai ser só duas, vai ser 3, às vezes até 4 cumprimentos da mesma profecia. Tá? Então o que significa isso? Muitas profecias da Bíblia, elas têm um cumprimento histórico que cumpre parcialmente aquela profecia, normalmente próximo da época em que a profecia foi entregue, né, por meio do profeta. Mas esse cumprimento parcial, ele não extingue a profecia, ele não cumpre ela completamente, ele serve apenas como uma prévia daquela profecia. E aí o cumprimento definitivo, pleno e completo daquela profecia continua reservado para o futuro escatológico geralmente, ou seja, para o fim dos tempos. E este é o caso de Mateus 24 nessa primeira parte, versículos 15 a 28. Se você ler, por exemplo, o paralelo de Lucas, ele vai enfatizar muito mais os eventos da destruição de Jerusalém e do templo que ocorreram no ano 70. Agora, se você ler o de Mateus, ele enfatiza muito mais a destruição futura da tribulação. Então, como funciona isso? O sofrimento que os judeus tiveram ali por volta do ano 70, né? Vou contar até um pouquinho o contexto histórico disso daí. Mais ou menos em 66 depois de Cristo, os judeus fizeram uma rebelião contra Roma, mataram todos os romanos que moravam lá em Jerusalém, soldados, líderes, governantes, todos, se armaram como um exército e se proclamaram um estado independente novamente. Macabeus? Não, Macabeus foi bem anterior. Macabeus é segundo século a.C., né? E quando Roma ficou sabendo disso, mandou ali uma legião inteira para entrar em guerra com os judeus, e essa é chamada Guerra Judaico-Romana. Ela ocorreu de 66 a 70 depois de Cristo. E os judeus, eles se cercaram dentro da cidade de Jerusalém, uma cidade murada, né, fortificada, e ficaram por meses lá rodeado de exército. Então, por isso que o texto diz aqui: quando virem, está no paralelo, eu vou ler daqui a pouco. Quando virem Jerusalém cercadas de exército, saiba que essa é a hora, né, de vocês fugirem. E é nesse contexto que ele fala que aquele que estiver no campo, não volte para sua casa. Aquele que estiver no telhado, não desça para preparar sua malinha antes de ir embora. Desce e vai embora. E aí ele continua: como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Por quê? Porque vai ser mais difícil fugir. Vai ser mais difícil fugir com um neném de colo, com a barrigona lá da grávida, né? E o público-alvo desse sermão são os judeus, não é a igreja. Por quê? Olha o que o texto diz: aqueles que estiverem na Judéia fujam para os montes. Não está falando em todo mundo, então se refere aos judeus. Depois, logo em seguida, ele fala: olhe para que a sua fuga não se dê no inverno nem no sábado. Quem guarda sábado? É judeu. Então, um dos erros mais comuns que tem é interpretar Mateus 24 como se fosse para a igreja. Mateus 24 não é para a igreja, ele é um texto de alerta para a nação de Israel, para que quando eles se converterem lá durante a tribulação, Jesus deixou isso aqui de aviso para os convertidos de Israel durante a tribulação, quando lerem isso aqui, saber o que fazer. É um erro bem grave aplicar isso aqui para a igreja, porque grupos, por exemplo, como os pós-tribulacionistas, que entendem que igreja e Israel são a mesma coisa, eles olham e falam assim: isso aqui é para Israel, mas Israel e a igreja é a mesma coisa, então se aplica à igreja também, e é por isso que a igreja vai enfrentar a tribulação inteira e vai ficar na terra, não vai ser arrebatada, né? A lógica deles é essa. Mas quando você entende que Israel e a igreja são dois grupos distintos no panorama profético de Deus, e isso aqui é para Israel, a igreja não tem que estar incluída. Não há nenhuma obrigatoriedade de que a igreja esteja incluída.
tá? É para Israel esses eventos. Pode falar, irmão. Mas no 24, 31, não refere à igreja? Você pode ler só o versículo 31 aí? Diz assim: e ele enviará os seus anjos com clamor e trombeta, nos quais juntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de um e outro, de extremidade do céu. Isso se refere ao mundo inteiro, mas isso aí já é depois que ele voltar, né? Ele narra os eventos da tribulação. Nos versículos anteriores fala: e verá o sinal do Filho do Homem vindo com as nuvens do céu. Aí depois que Jesus voltar, ele vai ajuntar todos os sobreviventes da tribulação lá na Terra Santa, tanto judeus quanto gentios, para serem julgados, para ver quais são os que vão poder participar do milênio e quais são os reprovados que vão sofrer morte e perdição eterna, né? Isso são coisas que nós vamos ver no capítulo 8. Logo no comecinho do capítulo 8, que é o milênio, eu vou explicar desses julgamentos. Aí se aplica a terra inteira, mas aí é depois que Jesus já veio, tá? Então, continuando aqui, vou te dar um exemplo de profecia de dupla referência antes dessa. Jeremias, ele profetiza lá que, aliás, antes disso ainda, Deuteronômio 30, fala da aliança palestina. O que fala? Se vocês lembrarem do capítulo 2, o povo de Israel, quando desobedecesse, seria espalhado por todas as nações da terra. Depois, quando se arrependesse, no tempo certo, Deus os recongregaria de volta na terra de seus antepassados e os firmaria lá novamente. Se vocês forem olhar, o cativeiro babilônico e a restauração é um cumprimento parcial disso, porque eles foram infiéis. Deus permitiu que o rei da Babilônia os derrotasse, os tirasse da terra. Depois dos 70 anos eles se arrependeram e Deus levantou o rei da Pérsia para derrotar os babilônicos, assumir a supremacia mundial e permitir que os judeus voltassem. E aí, debaixo do governo persa, eles puderam voltar. Mas por que não cumpriu a profecia completamente? Porque lá fala: espalhados nos quatro cantos da terra. E na antiguidade ali, eles ficaram só nos limites do Império Persa. Ali tudo no Oriente Médio, não foram espalhados para grandes distâncias, né? Ninguém veio aqui para o continente americano morar junto com os índios, que já tinha na época, né? Então, isso é um cumprimento parcial da profecia. Depois nós vemos que no ano 70 depois de Cristo, essa profecia vai se cumprir de novo, né? Porque vou continuando agora na guerra. No finalzinho da guerra, já no ano 70, os judeus trancados ali em Jerusalém, eles ficaram por meses trancados, não tinha comida, não tinha água, né? Um historiador chamado Flávio Joséfo, que era um historiador de origem judaica, né? Mas ele não era judeu de religião, digamos assim. Ele estava lá junto com os exércitos romanos como historiador, documentando o que estava acontecendo. Ele falou que as pessoas começaram a comer os seus próprios filhos, de tanta fome que eles estavam passando por estarem meses trancados lá dentro, né? Eles estavam lá matando e devorando os seus próprios filhos. E aí os romanos, quando souberam disso, ficaram assim, eles tinham até um senso de moral, apesar de serem inimigos, ficaram tão enfurecidos com isso que invadiram Jerusalém. E aí eles invadiram, começaram a matar todo mundo. Os judeus, eles se refugiaram para o templo, para o monte do templo, e achando que Deus de alguma forma os protegeria lá, os romanos invadiram o templo também, mataram os judeus lá dentro e mataram tantas pessoas lá dentro, e a espada, né, quando mata, corta, sangra bastante, que fala que o sangue descia pelas escadarias do templo como se fosse um ribeirinho, assim, um riachinho, uma pequena cachoeira, né, de sangue lá, de tantos judeus mortos lá dentro. E o que Jesus falou, que não ficaria pedra sobre pedra do templo, o que aconteceu? Os romanos botaram fogo no templo, e aí o ouro utilizado nos utensílios, nos elementos de decoração, derreteu e escoou pelos vãos entre as pedras e da própria pavimentação. E aí, depois que esfriou, né, e o ouro endureceu de novo, os romanos começaram a arrancar pedra por pedra, revirando todo o assoalho, toda a fundação, para pegar esses resíduos de ouro que ficou escondido nos vãos entre a fundação. Então é por isso que eles destruíram completamente. E depois, para garantir que os judeus nunca mais tentassem reconstruir, eles pegaram aquelas pedras e espalharam pelo deserto, um pouco para cada lado, tudo longe. Então se cumpriu exatamente o que Jesus falou, que não ficaria ali pedra sobre pedra.
Os poucos judeus que sobreviveram, eles tiveram que fugir e se espalharam dessa vez realmente por toda a terra, até 1948, quando o novo Estado de Israel voltou a existir, e isso fez com que eles pudessem começar a voltar. Mas eu vou entrar no tópico do novo Estado mais para frente. Por enquanto eu vou me restringir nessa profecia de Mateus 24. Então percebam que quando Jesus fala isso aqui, aquele que estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver na sua casa, não faça sua mala para depois fugir, fuja imediatamente. Tudo isso se aplicou historicamente lá na destruição de Jerusalém no ano 70, porque lá em Jerusalém tinha pessoas morando que eram crentes em Jesus. Então os que eram crentes em Jesus, quando viram Jerusalém começar a ser rodeada de exércitos, eles fugiram, e por isso se salvaram. Agora aquele grupo que continuou lá dentro, porque se levantou um homem chamado Simão Bar Kokhba. Ele se autoproclamou que era o Messias. Os judeus de lá acreditaram nele, e ele que deu levante a essa guerra. Então os judeus ficaram lá porque acreditaram que ele era o Messias e queria salvá-los, e por isso que não quiseram fugir e acabaram quase todos sendo mortos. Tá? Então, num contexto histórico, essa profecia teve esse cumprimento parcial, né, no ano 70, e foi o cumprimento derradeiro, posso dizer, lá de Deuteronômio 30, onde realmente eles saíram da terra e foram dispersos dessa vez pelos 4 cantos da terra, né, e não só pelas imediações próximas, como foi no cativeiro babilônico. Mas, ao mesmo tempo, essa profecia ela aponta para o futuro, porque vocês vão ver que no futuro vai ocorrer o seguinte: o anticristo fará um acordo de paz entre judeus e árabes, que durará a primeira metade da tribulação, os primeiros 3 anos e meio dos 7 anos, né? E aí no meio desses 7 anos, nós vemos lá isso por Daniel 9:27, até por Apocalipse mesmo, e por 2 Tessalonicenses 2, ele vai quebrar o seu acordo, se assentar num trono no templo de Jerusalém que será reconstruído, e exigir que o povo o adore como se ele fosse Deus. E é fazendo referência a isso que Jesus começa aqui dizendo, vou até voltar aqui, a primeira parte ele diz assim: quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então, é a primeira coisa que Jesus disse. Esse sacrilégio terrível se refere ao que Daniel fala em Daniel 9:27, a profecia das 70 semanas, que é justamente a última semana, que é o período tribulacional, e depois repete em Daniel 11, quando ele vai falar a respeito do anticristo novamente. Então, esse sacrilégio terrível é o quê? É no momento que o anticristo coloca um templo em Jerusalém, um trono no templo de Jerusalém, que será reconstruído, se assenta, coloca sua imagem no templo e exige que todos o adorem como se ele fosse um Deus. É esse o sacrilégio terrível do qual Jesus está falando. E aí ele fala, isso agora é uma advertência para o futuro. Isso já se cumpriu historicamente lá no ano 70 de forma parcial e se cumprirá plenamente de novo no futuro. E aí ele fala para os judeus que vão estar morando lá naquela época: quem estiver na Judéia, fuja para os montes, né? E aí todo o mesmo texto novamente: quem estiver no telhado da sua casa, não desça para arrumar mala. Quem estiver no campo, não volte para casa. Fujam todos, porque o anticristo desencadeará grande perseguição contra todo aquele que recusar adorá-lo, que se recusar a adorá-lo, né? Isso se aplica para o futuro, na tribulação, e é com o povo judeu principalmente. Pode ter até alguns gentios lá no meio, mas como é em Israel, é na Terra Santa, a grande maioria desses crentes, digamos assim, que vão estar convertidos ali nesse momento, é de judeus. E aí eles vão ter que fugir para o deserto. Isso é explicado, depois a gente vai ver de novo isso lá no capítulo 7, capítulo 10 também, pela simbologia da mulher e o dragão. A mulher e o dragão lá em Apocalipse 12 fala que o dragão é o diabo, né, representado ali pela pessoa do anticristo, que vai estar agindo na tribulação, e a mulher é uma representação da nação de Israel, do povo judeu. E aí a Bíblia fala que Deus dá asas para a mulher para que ela fuja para o deserto, onde será sustentada por 1260 dias, ou seja, por 3 anos e meio, que é toda a segunda metade da tribulação.
que Deus vai manter o povo de Israel escondido no deserto, a salvo da ira do anticristo. Tá? Até aqui alguma dúvida? Vocês conseguiram entender bem o conceito de profecia de dupla referência? Eu vou dar mais um exemplo. Joel 2, versículos 28 a 31, é a profecia que fala do derramar do Espírito Santo sobre toda a carne. E aí, essa é a que eu uso no livro. Eu vou ler aqui para vocês. Está na página 107. Olha o que diz: e depois disso derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor, no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Agora, olha o que Pedro vai nos falar lá em Atos 2, versículos 14 a 21, diz assim, que é quando o Espírito Santo foi derramado, lá em Pentecostes. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. E aí ele começa a citar o texto. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito. Naqueles dias eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E aí uma coisa que vocês devem observar: de tudo que Joel profetizou, só aconteceu metade. Porque aconteceu que ele derramou o Espírito Santo sobre os primeiros integrantes da igreja. Mas e essa segunda parte de sinais no céu, sol se tornando em trevas, lua como sangue, outra versão diz os poderes celestes abalados. Isso daí aconteceu lá em Atos 2? O próprio Pedro leu, mas no livro de Atos está escrito lá, e de repente o sol ficou escuro e todo mundo saiu correndo. Aconteceu isso? Não. Então, Atos 2 é um cumprimento parcial da profecia de Joel. É importante dizer que Pedro não está dizendo, isto é o cumprimento do que Joel disse. Ele está dizendo, o que está acontecendo é o que foi predito por Joel. Em nenhum momento falou, esse é o cumprimento pleno que extingue a profecia. E aí, quando ocorrerão essas outras partes? Se nós olharmos no livro de Apocalipse, lá nos julgamentos das trombetas e das taças, fala de sol se tornando em trevas, lua em sangue, estrelas caindo do céu, poderes celestes abalados. E quando vai ocorrer tudo isso? Só no período tribulacional. E o texto diz aqui, derramarei meu Espírito sobre toda a carne. Está escrito assim, só sobre gentio, sobre judeu? Não, está escrito toda a carne. Então, o que Joel profetizou também se aplica à nação de Israel. Lembra que nós vimos lá no capítulo 2, da nova aliança? Que a nova aliança promete a conversão futura da nação de Israel. E quando essa conversão vai ocorrer? Durante a segunda metade da tribulação. Nós vamos ver isso no capítulo 7. E o que vai acontecer quando eles se converterem? Eles vão receber o Espírito Santo. Igual hoje quem se converte recebe. Então o cumprimento pleno dessa profecia de Joel ocorrerá lá no período tribulacional. Quando a nação de Israel se converter, receber o Espírito Santo,
E esses demais sinais no sol, na lua e nas estrelas também ocorreram. Então, na verdade, o que nós vimos em Atos 2 é o cumprimento parcial da profecia de Joel. O cumprimento pleno dela ocorrerá só na tribulação. E esse é mais um caso de profecia de dupla referência. Foi uma profecia que já teve um cumprimento parcial na história, mas ainda terá um cumprimento pleno no futuro escatológico. Vocês conseguiram entender o conceito? Tá? E pela Bíblia nós vamos ver isso várias vezes. Por exemplo, lá no livro de Daniel, na época em que Daniel falou desse sacrilégio terrível no templo, mais ou menos aí século 6 a.C., depois no século 2 a.C., surgiu um rei grego chamado Antíoco Epifânio, e ele entrou em guerra com os judeus, tomou Jerusalém e sacrificou um porco lá no templo de Jerusalém para profanar o templo, porque ele sabia que era um animal considerado impuro. Então aquele texto lá que fala, quando virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel, ele já teve um cumprimento parcial lá em Antíoco Epifânio, lá no século 2 a.C. Isso eu vou abordar mais à frente nos capítulos futuros. Mas Jesus, bem depois, já aqui mais ou menos 33 depois de Cristo, ele fala novamente, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel. Quer dizer, o próprio Jesus falou que ainda era futuro. Ou seja, com essa expressão de que ainda é futuro, Jesus afirmando, ele deixa bem claro, aquele evento que aconteceu com o Antíoco Epifânio lá atrás, não cumpre a profecia definitivamente, ele foi só uma prévia, foi um cumprimento parcial, mas vocês ainda verão o cumprimento futuro dessa profecia. Então, no caso de Joel 2:28, que fala, então, parcialmente dela foi cumprida em Atos capítulo 2, versículo 18, e no final é cumprido na sua totalidade. A outra parte é Apocalipse 6, 12 e 13. Isso? Não só Apocalipse 6, tem outras referências. Apocalipse 6 é a dos selos, mas depois também tem nas trombetas e nas taças, Mas o conceito é esse, entendeu? A profecia ela é parcialmente cumprida no evento e será plenamente cumprida muito tempo depois, com outro evento. Só para tomar em direção, É isso mesmo. Então, o fato dela já ter sido parcialmente cumprida, não podemos considerar como uma profecia cumprida, extinta, não tem mais nada para acontecer. Não, esse cumprimento parcial foi só uma prévia, mas ainda vai acontecer de novo lá no futuro e dessa vez de forma plena. A gente pode até mencionar, Deus falou que viria um Salvador, a profecia, Deus dado que viria a profeta messiânico. Só que não ficou só naquilo, porque ele viria, morreria, ressuscitaria, depois voltará. Então, se cumpriu até ele subir ao céu, ele está lá, e vai se cumprir na sua totalidade na volta dele. É isso? De uma forma mais ampla, esse é um outro exemplo. No Antigo Testamento não está escrito em nenhum lugar de forma clara e objetiva: o Messias vai vir 2 vezes, E isso antes da primeira vinda. Mas, quando nós analisamos as profecias bíblicas, nós vemos que algumas profecias falam de um Messias que ia vir, sofrer, ser torturado e morrer pelos perdão dos pecados das pessoas, depois ressuscitar. E nós vemos outras profecias que falam do Messias vindo como rei todo-poderoso para julgar o mundo e estabelecer um reino messiânico. Então, quando analisamos isso, nós percebemos que era impossível conciliar tudo isso numa vinda só. Isso eu vou falar, está escrito também no capítulo 7, quando eu falar da igreja durante a tribulação, argumento das profecias messiânicas, tá? Esse texto. E a ideia é justamente essa. No Antigo Testamento não estava escrito em nenhum lugar que Jesus é 2 vezes, mas as profecias que falam do Messias se dividiram em 2 categorias, e que era impossível cumprir tudo numa vinda só. Então a forma lógica era o quê? Vir primeiro uma vez para cumprir as profecias do servo sofredor, e depois outra vez para cumprir as profecias do rei filho de Davi. Então Jesus já cumpriu metade, digamos assim, das profecias messiânicas, e a outra metade era cumprida em sua segunda vinda. De uma forma mais ampla, também é um exemplo aí de dupla referência.
Tá? E a segunda parte que nós lemos aqui? Já expliquei aqui do anticristo, profecia dupla referência. Último parágrafo da página 109, diz assim: com este trecho profético de Mateus 24, versículos 15 a 28, Jesus responde a primeira pergunta das 3 feitas pelos apóstolos, quando ocorrerão estas coisas? Depois disso, em Mateus 24, versículos 29 e 35, Jesus responde a segunda pergunta: qual será o sinal da tua vinda? Este último trecho refere-se exclusivamente ao período tribulacional e mostra quais serão os sinais que precederão a vinda, a parousia de Cristo. Então, Mateus 24, 15 a 28 é uma profecia de dupla referência. Se cumpriu no ano 70 e vai cumprir de novo durante a tribulação. Agora, versículos 29 a 35 é tudo futuro. Não se cumpriu no ano 70, vai se cumprir só durante a tribulação. Tá ok? E aqui na página 110, eu abordo de uma forma bem breve a quarta parte. A quarta parte, Mateus 24, versículos 36 a 51, Jesus explica que sua vinda ocorrerá de forma inesperada e que por isso todos os seus santos devem estar preparados. Os acontecimentos vinculados ao período tribulacional serão abordados detalhadamente no capítulo 7. Então, de uma forma bem resumida, nesses últimos versículos de Mateus 24, Jesus explica que a vinda dele será de forma inesperada, como um ladrão que entra em casa durante a noite, ou seja, que não é possível prever. Então ele enfatiza aqui a iminência da vinda de Cristo. A igreja, por isso esse é mais um motivo do porquê esse texto é para os judeus, porque os judeus não serão arrebatados, porque até o momento eles não creem em Cristo, tá? Menos aqueles judeus messiânicos, mas estou falando do judeu ortodoxo. Eles vão se converter quando? Durante a tribulação, que é após o arrebatamento, tá? Então o arrebatamento já era, não tem mais como participar. Então qual vinda os judeus vão esperar? A vinda física do fim da tribulação, certo? Essa será precedida por diversos sinais e será possível prever quando vai ser. É só contar os 7 anos da assinatura do acordo e ver todos os acontecimentos lá previstos no Apocalipse se cumprindo. Mas o arrebatamento da igreja, que é a vinda do Senhor para a sua igreja, este é iminente e inesperado. Este pode ocorrer a qualquer momento. Então a vinda do Senhor para a sua igreja, que é o arrebatamento, este é iminente, esse pode acontecer a qualquer momento, Como eu até comentei, a gente pode, antes do término dessa aula, já ter sido arrebatado e não perceber, Quando vê, já foi. Mas os judeus, a vinda para os judeus é a do fim da tribulação. Por isso que o termo técnico nós chamamos de arrebatamento, que é a vinda para a igreja, e a parousia de Cristo, que é a vinda para Israel e para aqueles que se converterem durante a tribulação, mas principalmente para Israel. Tá? Eu não vou entrar muito nesse assunto agora, porque esse assunto será exaustivamente abordado lá no capítulo 7. Vocês vão ver que nós vamos ter pelo menos umas 3 aulas só de capítulo 7, provavelmente 4. Tá? Acho que é bem possível que nós temos 4 aulas só no capítulo 7, porque ele é bem extenso, é o maior capítulo do livro, que vai ter mais coisa para falar. Amém? Então agora, vou aproveitar e já entrar aqui na segunda parte do capítulo, Nesse artigo que fala aqui, controvérsia, iminência versus sinais. É mais ou menos isso que eu expliquei já das duas vindas, Uma para Israel, uma para a igreja. Mas eu vou ler aqui para os irmãos. Alguns consideram que as doutrinas dos sinais e da iminência são contrárias, não podendo assim ser conciliadas. A visão tradicional da escatologia considera que os pré-tribulacionistas devem se focar exclusivamente na doutrina da iminência e que a doutrina dos sinais é argumento exclusivo dos pós-tribulacionistas. Porém, eu considero que ambas são verdades bíblicas e que por isso não podem ser negadas. Também creio que é possível conciliá-las de uma forma lógica e coerente com as Sagradas Escrituras. A fim de explicar a forma como concilio essas duas verdades bíblicas, eu desenvolvi uma analogia. Observe abaixo.
Então, antes disso, eu vou explicar para os irmãos o seguinte: da mesma forma que nós estávamos falando aqui no comecinho, antes da aula começar, de verdade, né? Lá tem a predestinação e o livre-arbítrio. Então, um grupo enfatiza a predestinação e ignora o livre-arbítrio. E o outro enfatiza o livre-arbítrio e quase que ignora a predestinação. E os dois estão errados, porque predestinação é uma verdade bíblica e livre-arbítrio é uma verdade bíblica também. Então, só vai estar certa a teoria se conseguir conciliar as duas coisas. Da mesma forma, a visão clássica aí do estudo de escatologia de há 20, 30 anos atrás até, funcionava mais ou menos assim, ó. Você que é pré-tribulacionista e entende que o arrebatamento da igreja será antes da tribulação, você não deve estudar sinais, porque sinais não se aplicam para quem crê num arrebatamento iminente, né? Nós devemos se focar na iminência da volta do Senhor. Isso para tribulacionista. E o pós-tribulacionista era o contrário. O pós-tribulacionista, ele negava a iminência, falava, não será iminente a volta do Senhor, será precedida por uma série de sinais. E olha aqui um monte de sinais que nós vemos lá em Mateus 24. E aí, quando nós analisamos a Bíblia a fundo, nós vemos que a doutrina da iminência é uma verdade bíblica. Tem um monte de trechos na Bíblia, eu podia ler para vocês uns 10, 12 pelo menos, que fala da iminência da volta do Senhor, que Ele vai voltar de forma inesperada, imprevisível, e que o crente deve estar pronto para um arrebatamento a qualquer momento. Ao mesmo tempo, nós encontramos vários textos também, como esse sermão de Mateus 24, o próprio livro de Apocalipse, que mostra uma série de sinais precedendo a vinda do Messias. Então, como conciliar essas duas coisas? Como a volta do Senhor pode ser ao mesmo tempo iminente e ao mesmo tempo precedida por sinais? Aí eu vou voltar naquilo que eu falei agora há pouco. O Antigo Testamento não estava escrito em nenhum lugar que o Messias ia vir duas vezes, mas as profecias se dividiam em duas categorias. Então a própria história comprovou que o certo é o quê? Quando se separa em duas categorias auto-excludentes, a forma coerente de cumprir isso é com duas manifestações distintas. Se na Bíblia nós vemos um grupo de profecias, Jesus voltando para a sua igreja de forma inesperada, e outro grupo de profecias, nós vemos Jesus voltando para Israel, pisando efetivamente o pé nessa terra, né, porque na da igreja fala que ele encontra com a igreja nos ares e volta para o céu. E no outro grupo de profecias fala Jesus voltando aqui para essa terra, pisando o pé nessa terra, julgando o mundo, dando início ao reino messiânico. Dá para conciliar essas duas coisas numa única manifestação? Ou Jesus pega a igreja e volta para o céu, ou Jesus desce, pisa aqui na terra e julga o mundo, para estabelecer o reino. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, quando é incoerente conciliar tudo numa única visão, o próprio exemplo da primeira vinda já nos dá essa ideia de separa em duas manifestações. Então, uma para a sua igreja, essa totalmente iminente, cumpre a doutrina da iminência, e aí Jesus pega a sua igreja e leva para o céu. E a outra, aí sim, precedida por uma série de sinais no fim da tribulação, para encontrar com Israel, salvar Israel do anticristo e julgar o mundo, e estabelecer seu reino. Então, assim, a doutrina chamada pré-tribulacionista é a única que cumpre ao mesmo tempo a doutrina da iminência e a doutrina dos sinais. Porque a doutrina da iminência cumpre-se no arrebatamento, a doutrina dos sinais cumpre-se na vinda do fim da tribulação. Vocês conseguiram entender? Conseguiram entender lá? Não. Mas não se preocupe, esse é assunto que eu vou abordar principalmente no capítulo 7, eu só estou dando uma palhinha. Então olha a analogia que eu fiz, acho que com a analogia do figo aqui na figueira, vocês vão ter uma noção um pouquinho melhor. Vou ler aqui para vocês o penúltimo parágrafo da página 110. Examine uma fruta em uma árvore, um figo. Oi? Desculpa, falei examine. Tá. Imagine uma fruta em uma árvore, um figo, por exemplo. Agora considere que o fato dessa fruta cair da árvore simboliza o arrebatamento. Então você está vendo lá, um figo na figueira. E aí, vamos tentar fazer essa analogia. O fato
de esse figo cair da árvore é o momento do arrebatamento. E aí você olha lá, o figo está verde ainda. O figo está verde, mirradinho, pequenininho ainda. Aí você olha e fala assim, não, é certeza que não vai cair agora, vai demorar muito para cair. Seria o que você pensaria. Mas a qualquer momento pode vir um vento forte, uma chuva forte, uma tempestade e derrubar o figo da figueira, mesmo verde. Então o fato dele estar verde não é a garantia de que ele não vai cair. Por isso continua sendo iminente. Agora, continuando. A qualquer momento, um vento ou chuva forte podem fazer com que esse fruto caia, mesmo estando ele ainda verde. Assim é a doutrina da iminência. Porém, ao observarmos o fruto, constatamos algumas mudanças ocorrendo em sua cor, textura, aroma, etc. Esses sinais demonstram que o fruto está amadurecendo, e através deles sabemos que quanto mais maduro o fruto está, é cada vez maior a probabilidade de que ele caia em breve. Assim é a doutrina dos sinais. Então, continuando no mesmo exemplo, nós vemos o fruto e ao passar do tempo acompanhamos o fruto amadurecendo. Você vai vendo ele crescendo, mudando de cor, mudando de textura, exalando aroma. Dá para a gente fazer assim, está madurinho. Eu vou contar no relógio, daqui a 2 minutos e 45 segundos ele vai cair. Dá para fazer isso? Não. O fato de ele estar maduro é somente um indicativo de que a qualquer momento ele cai. Mas dá para a gente conseguir determinar certinho, com antecipação, quando vai cair? Não. Da mesma forma é os sinais. Os sinais bíblicos, eles servem para que nós fiquemos alertas e possamos perceber isso. Os sinais estão acontecendo, a qualquer momento isso vai se cumprir. Mas não dá para eu saber certinho quando vai ser. Pode ser que demore um pouco mais ou um pouco menos. Então, qual é o objetivo dos sinais? Manter o crente alerta, para que ele sempre tenha isso em mente. Pode acontecer a qualquer momento, fique alerta. E assim se cumpre a doutrina dos sinais em conciliação com a doutrina da iminência. A doutrina da iminência, Jesus pode dar um vento forte e o figo cair a qualquer momento. Mas, conforme você observa ele amadurecendo, e você constata que as chances dele cair em breve se tornam cada vez maiores. Consegue perceber essa conciliação? Ficou muito difícil ainda? Ficou. Sim, porque os sinais, eles precedem a segunda vinda no fim da tribulação, e não o arrebatamento. Nós podemos, que eles são uma evolução contínua, que vão atingir o seu ápice na tribulação. Então hoje nós observamos essa evolução em processo. Agora o clímax que ocorrerá na tribulação, nós não sabemos quando vai ser, porque nós não sabemos qual é o limite, o ponto máximo que isso pode atingir. Nós só observamos que está crescendo, aumentando frequência e intensidade os sinais, Mas a visão do pré-tribulacionista, ela ensina isso. O arrebatamento é iminente, e a segunda vinda no fim da tribulação, essa é precedida por sinais que podem ser observados e analisados. E esses mesmos sinais nós já podemos analisar hoje, mas apenas a evolução deles, e não saber até que ponto eles vão chegar. Tá? Por isso que Jesus, lá em Mateus 24, versículo 8, depois de falar os sinais, ele fala: e isso serão só o princípio das dores. Quer dizer, isso que nós estamos vendo hoje é só o começo, vai piorar bem mais. Tá? E aí, por último, eu vou ler aqui o finalzinho da página 111. Embora o amadurecimento do fruto não seja determinante para que o fruto caia, conforme ele se desenvolve de forma plena, indica que a queda do fruto está próxima. Porém, essa proximidade é apenas indicativa e não pode ser mensurada nem determinada. Por exemplo, o simples fato de ver que o fruto está com um tom arroxeado não garante que ele vai cair amanhã, ou depois de amanhã, ou na semana que vem, mas somente indica que vai cair logo.
Através dessa analogia é possível exemplificar como as doutrinas da iminência e dos sinais podem ser conciliadas. O próprio Cristo utilizou uma analogia semelhante para explicar essa questão. Mas nos versículos 32 e 33, Jesus diz assim de novo: aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Então, o próprio Jesus ele fez essa analogia agrícola, digamos assim. Os judeus estavam acostumados ali a ver as figueiras e o processo delas no decorrer das estações. Então, a mesma coisa, quando vocês veem ali a figueira cheia de folha, vocês falam: opa, logo ela vai começar a produzir fruto, o tempo de colheita dela está próximo. E aí ele fala da mesma coisa, da mesma forma, quando vocês virem todos esses sinais acontecendo, saiba que a vinda está muito próxima. Amém? O pessoal está meio cansado hoje, eu estou vendo todo mundo meio xoxo, assim, né? É primavera. Então tá. Então é isso aí, pessoal. Vamos agora para o intervalo. E depois do intervalo nós vamos aqui para o próximo tópico: outros sinais bíblicos. Continuando aqui, pessoal, vamos entrar na segunda parte do capítulo, outros sinais bíblicos, página 111. O primeiro sinal que nós vamos ver é o retorno do povo judeu à Palestina. Diz assim o texto: como já estudamos nos capítulos anteriores, o imperador Tito destruiu Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, e os judeus ficaram sem pátria. Porém, Deus fez alianças eternas com Israel, conforme nós vimos no capítulo 2. Por isso, era necessário que Israel voltasse a existir como nação para cumprir as alianças. Existem diversos trechos da Bíblia que profetizam o ressurgimento da nação de Israel. Dentre eles, os mais importantes são a aliança palestina, lá de Deuteronômio 30, que nós vimos no capítulo 2, Isaías 66, versículos 8 a 10, que afirma que Israel iria renascer, nascer num único só dia. Esse de Isaías 66 é interessante o texto. Ele começa com uma pergunta: pode uma nação nascer num só dia? Como as nações nascem? Elas começam ali com um povoado, que depois vira um vilarejo, vilarejo cresce, se torna uma cidade, e assim várias cidades independentes, em determinado momento, se unem debaixo de um mesmo governo, e aí cria-se um país. Não é assim que os países surgiram? E aí o texto pergunta: pode uma nação nascer em um só dia? E aí depois ele mesmo responde: mas assim acontecerá com Israel, que já está em dores de parto e vai nascer. Então, a Bíblia fala que a nação de Israel iria nascer de novo em um único dia. E que dia foi esse? Foi o dia 15 de maio de 1948. Antes disso eu vou continuar falando aqui da outra profecia, mas depois eu entro nessa explicação. E também a visão dos vales de ossos secos, em Ezequiel 37, versículos 1 a 28, onde é uma visão muito conhecida. Todo mundo sabe a visão, mas não sabe direito o que ela quer dizer. O profeta Ezequiel vê um vale de ossos secos, branquinhos assim, sem nada de carne. Então vem a palavra do Senhor e fala para ele profetizar sobre aqueles ossos, e eles vão se juntando um ao outro até formar um esqueleto completo. Depois esse esqueleto vai ganhando carne, tendões, músculos, pele, até que fica um ser humano completo. Mas ainda não tinha o Espírito de Deus. Então ele profetizou para que o Espírito viesse dos quatro cantos e soprasse vida naqueles corpos, e eles voltaram a viver e se tornaram um grande exército. E aí no finalzinho fala assim: e assim acontecerá com a casa de Israel. Os ossos, esse exército, são toda a casa de Israel. E ainda dizem assim, que eles estão como ossos secos, sem esperança, sem uma perspectiva de futuro, mas que Deus iria fazer com que eles voltassem a existir como nação e os congregaria de volta na terra de seus antepassados. Então a profecia de Ezequiel 37, ela profetiza o renascimento da nação de Israel, de que os judeus, mesmo espalhados por todo o mundo, iriam voltar para a terra de Israel, ser congregados novamente e formar uma nação outra vez.
É isso que aquela profecia nos diz. E isso se cumpriu também 15 de maio de 1948. Como aconteceu isso? Até a Primeira Guerra Mundial, aquela região era domínio árabe, né? Árabe muçulmano. E aí na Primeira Guerra Mundial, como o chamado Império Otomano, que era o Império dos Árabes, né? Ele perdeu a Primeira Guerra Mundial, ele foi desmantelado em vários países, que são os países árabes de hoje. Até 1914 eles faziam parte de um único império, né? E os países chamados aliados, né, que foram os que ganharam a Primeira Guerra, o que eles fizeram? Cada um pegou um pedacinho desses territórios do antigo Império Otomano como um despojo de guerra, digamos assim. E aí a Inglaterra se apossou daquela região ali, a Palestina, um lugar onde era a terra de Israel. Só que ela viu que era uma região muito problemática, né, de muitos conflitos e muitas guerras, né, muita violência, muitos conflitos em geral. Então, depois de algum tempo, ela não quis mais aquela terra. E aí ela entregou para um grupo chamado de Liga das Nações, que depois veio a se chamar ONU. Né? A primeira era a Liga das Nações, depois ela mudou de nome para a ONU, quando se tornou mais ampla. E na Segunda Guerra Mundial, Hitler, né, como vocês sabem, empreendeu grande perseguição contra os judeus, matou pelo menos 6 milhões de judeus. E aí depois da Segunda Guerra Mundial, a ONU, pensando a esse respeito, ela fez o seguinte: o povo judeu não tinha nenhuma pátria para poder se refugiar. E isso aconteceu muito durante a Segunda Guerra. Navios com 2, 3 mil judeus vinha, atracava aqui no Brasil, por exemplo, e falava assim: não, nós não podemos receber vocês, volta para outro lugar. Aí eles iam, atracavam na Argentina, não, também não pode ficar aqui, vai embora. E atracava nos Estados Unidos, não, também não vai poder vir aqui. Aí eles acabavam voltando para a Europa. Aí quando chegava na Europa, o Hitler pegava. E assim, muitos judeus morreram. Então, eles perceberam que eles não tinham nenhum lugar para ser um porto seguro para os judeus. E caso outra guerra acontecesse e outro louco, que nem o Hitler, se levantasse para tentar exterminá-los, eles precisavam ter uma pátria própria para poder se defender. E daí que veio a ideia de criar um novo Estado de Israel. Então, a ONU fez uma votação, presidida por um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, e essa votação estava bem acirrada, e no final ela ficou empatada. E aí o Oswaldo Aranha, por ser presidente da sessão, ele tinha direito a voto de Minerva, que é um voto de desempate, né? E aí ele deu o voto a favor da criação do novo Estado de Israel. Isso aconteceu em 14 de maio de 1948. Então, nesse dia foi decretado que aquela terra, né, delimitada, do jeito que eles marcaram, seria o novo Estado de Israel, que era a região que a Inglaterra tomou. Depois ela deu para a Liga das Nações, a Liga das Nações virou ONU, e a ONU pegou aquela terra e dividiu. Uma pequena parte para os judeus e a outra parte para os árabes chamados palestinos. Né? E esse acordo foi o de 1948. E aí, a partir do dia seguinte, 15 de maio de 1948, começou a existir a moderna nação de Israel. Então isso é uma profecia em nossos dias. Né? Muitos dos que estão vivos hoje nasceram de 1948 ou antes. Ainda tem uma geração viva, né, que já tinha nascido quando isso aconteceu. Então ainda é em nossos dias isso. Nós podemos ver na atualidade uma profecia de mais de 3.000 anos se cumprir. Vocês já pararam para pensar na importância disso? Quem iria imaginar há 80, 100 anos atrás, se você pegasse em qualquer igreja evangélica cristã, a pessoa falasse: olha, no futuro breve o país Israel se levantará novamente como uma nação, o povo de Israel voltará para a terra da Palestina e se tornará uma nação de novo. Se alguém falasse isso, a maioria das pessoas provavelmente ia dar risada, porque ia falar: os judeus foram extintos lá no ano 70 como nação, estão espalhados por toda a terra que nem cigano. Seria a mesma coisa de dizer: ó, os ciganos de todo o mundo vão se juntar num lugar só e vão fundar um país. Se alguém falasse isso hoje para você, você ia reagir como? Sim, línguas, tradições, costumes, muitas coisas.
né? Até o alfabeto próprio, né? Porque não é só a pronúncia, né? Eles têm o próprio alfabeto, a própria escrita. Então, era uma coisa muito improvável de acontecer humanamente falando, mas estava profetizado na Bíblia. A Aliança Palestina, lá de 1450 a.C., 3.500 anos atrás aproximadamente, não falava isso? Quando se arrependerem, vou congregar vocês de volta na terra de seus antepassados, mesmo que tenham sido espalhados na terra mais distante debaixo do sol, de lá os trarei. Não é o que está escrito na Bíblia? Não é o que está escrito em Ezequiel 37, de que ele, desse vale de ossos secos, iria levantar uma nação novamente? E nós vemos isso se cumprindo em nossos dias. A nação de Israel voltou a existir. Isso é um evento de grande importância no calendário profético de Deus, digamos assim. Porque pode-se dizer que isso que deu o start para os outros eventos relacionados ao fim dos tempos começarem a acontecer. E em decorrência disso, tem um outro evento que é: os judeus já estão habitando Jerusalém. Pode falar. Mas isso tudo eles devem ao brasileiro, então ele resolveu a questão dele. Pois é, Oswaldo Aranha. Se ele tivesse votado contra, acho que Deus ia fulminar ele. Mas com certeza, só um momentinho. Estou até brincando, né? Fazendo de uma forma mais com sátiro, né? Mas Deus está no controle de tudo, né? Ele utiliza homens conforme a sua vontade para realizar seus planos. Então, isso não estava na mão de um homem ou de outro homem, estava nas mãos de Deus. Ele usou homens para realizar. Jerusalém tem a estátua do rei Davi, e do lado tem a estátua do Salvador. Tem a estátua lá? Ah, legal. Um sonho meu é visitar a Terra Santa. Eu gostaria de fazer aquele tour completo de um mês, ficar uns 40 dias lá. Conhecer toda a Terra Santa, Galileia, Egito, Sinai. Eu queria ir lá. Se eu pudesse de verdade, eu ia tirar um ano sabático e ficar um ano estudando escritura. Eu ia, Eu ia. Eu pedia licença do trabalho e ficava lá um ano, conhecendo as festas, os costumes, estudando a palavra lá, conhecendo a história. O povo que eles mais se respeitam lá é o brasileiro. Você pode andar lá no Brasil, Fazer a caravana mais recebida. Tem um monte. Se vocês forem olhar, todas as grandes igrejas têm caravanas muitas vezes 2 vezes por ano para ir para lá. A Batista da Lagoinha faz, a Paz e Vida faz, tem até várias empresas de turismo que fazem frequentemente. Até a Torre Forte ali faz direto, né? Acho que eu chamo de pastor, porque ele não gosta que fala que é apóstolo, mas para mim é pastor Cleiton, né? Ele já foi, acho que 2 vezes pelo menos, né? E já vai ter a terceira já, né? Então, tá bem comum isso daí. Qualquer dia eu vou, quando minha filha estiver maiorzinha, estiver mais tranquilo, puder deixar com a vovó um tempinho, aí eu vou. É um sonho futuro que eu tenho. Mas é isso aí, pessoal. Então, quando o moderno Estado de Israel voltou a existir em 1948, a cidade de Jerusalém não fazia parte desse novo Estado. Ela estava dentro da parte que era domínio árabe, né? A chamada Jordânia, que depois virou Cisjordânia, né? Mas em 1967 aconteceu um evento que ia mudar isso. Ao redor de Israel só tem países árabes, e os árabes odeiam os judeus. Então, em 1967, todos os países árabes ali ao redor, Egito, Turquia, Jordânia, Irã, Iraque, Líbano, todos os países árabes ao redor resolveram se unir e entrar em guerra com Israel, todos ao mesmo tempo, um de cada lado, invadir com todas as fronteiras ao mesmo tempo, com um ataque em massa para aniquilar completamente o povo de Israel e riscar Israel do mapa, como eles falam. Eles querem riscar Israel do mapa até hoje. Mas o exército israelense ficou sabendo com antecedência o lugar onde todos os generais dos exércitos desses países iriam se reunir para discutir as estratégias de batalha, onde e quando, né? Não só o lugar, mas o momento. O que eles fizeram? Pegaram os melhores aviões, os melhores caças que eles tinham, com as bombas mais potentes,
e foram lá e bombardearam de uma vez o lugar onde os generais estavam reunidos. E o que aconteceu? Todos os líderes, os generais daquelas nações morreram. E aí, em 6 dias, Israel ganhou a guerra. Todos os países árabes entraram em guerra e ficou sabendo, é lá que estão reunidos, pum, jogou todas as bombas. Aí todo mundo morreu, acabou a guerra. Essa foi a chamada Guerra dos 6 dias. Em 6 dias, Israel, que é um tiquinho de nada, né, vamos tentar comparar com o tamanho, seria mais ou menos o tamanho do estado do Espírito Santo. Já viu lá no mapa o estado do Espírito Santo? Né? É pequenininho. Você consegue ir de uma ponta a outra do país de ônibus em 4, 5 horas. Para você ter uma ideia de como é pequeno. Você leva um dia, mais ou menos. Oi? Uma ponta a outra do Espírito Santo, um dia. Não, depende da estrada, né? Eu estou fazendo uma analogia. Mas é a distância, vamos, 500 quilômetros, vamos arredondar de uma ponta a outra. Né? E esse país pequenininho ganhou uma guerra contra todos os países árabes, que deve ser pelo menos umas 30 vezes maior, contando aí os países em volta. E aí, como os despojos dessa batalha vencida, ele invadiu um pouco do território de cada um dos países que entrou em guerra com eles. E aí eles pegaram a península do Sinai, as montanhas de Golã e Jerusalém. E aí o Estado de Israel cresceu um pouco. E nessa época eles conseguiram retomar Jerusalém. E olha que interessante, existia uma profecia bíblica, existe uma profecia bíblica que falava exatamente isso. Jesus, no próprio sermão profético dele, que em Mateus 24 tem o paralelo em Lucas 21. Lucas 21, versículo 24, ele falava que os judeus seriam levados como prisioneiros para todas as nações, até o finalzinho da página 112. E Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo deles se cumpram. Os tempos deles se cumpram. Então o que Jesus falou? Que depois da queda de Jerusalém no ano 70, Jerusalém seria pisada por não-judeus até que o tempo deles terminasse. Dos não-judeus, dos gentios. E isso começou a se cumprir em 1967, porque realmente daquela época em diante os judeus não puderam habitar Jerusalém, ele foi domínio árabe por muitos séculos. Mas depois que os judeus tomaram Jerusalém, o que aconteceu? Eles anexaram como parte de Israel, mas os árabes que continuavam morando lá não foram expulsos. Então, agora, desde 1967, os árabes moram em conjunto com os judeus que estão habitando lá. Por isso esse tempo dos gentios ainda não terminou, porque ele fala, será pisada por gentios até que o tempo deles termine. Mas o fato de judeus já terem voltado a habitar Jerusalém mostra que esse cumprimento pleno está cada vez mais próximo. Essa profecia está parcialmente cumprida. Os judeus já habitam Jerusalém, mas ainda em conjunto com os gentios, com os árabes, né? E não é habitada só por judeus. Tanto que se você pegar a cidade velha, lá de Jerusalém, ela é subdividida em 4 bairros, digamos assim. Tem o bairro dos judeus, o bairro dos árabes, o bairro dos católicos romanos e o bairro dos cristãos ortodoxos, que são os chamados armênios, de lá, né? E cada um tem as suas igrejas, os seus templos, e justamente o Monte Moriá, o Monte do Templo, que é onde ficava o templo e hoje fica lá a Mesquita de Omar, é a parte do bairro árabe. Então aquele lugar é domínio árabe, embora Jerusalém como um todo já esteja debaixo do governo de Israel. Mas aquele lugar é um domínio árabe ainda, e por isso que, por exemplo, há pouco tempo atrás, não sei se vocês viram no jornal, os governantes árabes de lá tornaram proibido que qualquer judeu entrasse no Monte do Templo. Ele ficava liberado só para árabes entrar. Eles impediram e isso causou ali um pouco de briga, ali, alguns problemas administrativos. Mas vocês veem que eles ainda estão ali em conflito, a tensão é constante lá, por causa dessa briga de território. Principalmente porque eles sabem que os judeus querem reconstruir o templo, mas a mesquita está lá. Como é que vai fazer? Derrubar a mesquita? Existe uma outra opção, mas isso eu só vou falar para vocês no capítulo 7. Né? Que construiu o templo sem derrubar a mesquita. Mas isso é quando eu falo Israel durante a tribulação, é o final do capítulo 7. Então esse é o outro evento. Os judeus já estão habitando Jerusalém. Isso mostra que também em nossa geração outro sinal importante se cumpriu.
frio e o momento está cada vez mais próximo. Um outro sinal que eu coloquei aqui, providências preparativas de Deus. Esses aqui eu tirei principalmente de um livro chamado A Assinatura de Deus, de um teólogo chamado Grant R. Jeffrey. Ele é um livro muito bom. Ele não é de escatologia. O foco desse livro é comprovar que a Bíblia realmente é verdadeira, foi escrita por quem diz que foi, na época que foi, e o que está escrito nela é verdade. Ele usa vários estudos científicos, arqueológicos, antropológicos para comprovar a veracidade das Escrituras. E entre esses estudos ele coloca isso daqui. Então, você vê um fato muito interessante que a Bíblia comprova. Quando o novo templo em Jerusalém for reconstruído, ele terá que ser ungido, santificado, preparado novamente pelo próprio Messias, que é Jesus Cristo. Isso está lá em Zacarias 6. Está escrito lá que quando o Messias voltar na sua função de sumo sacerdote, porque ele será ao mesmo tempo rei e sumo sacerdote, igual Melquisedeque, mais ou menos, né? Por isso que fala que é o sacerdócio dele, segundo a ordem de Melquisedeque. Mas esse é outro assunto. Ele vai santificar o templo novamente, ungir o templo novamente. E para ungir, tem que usar um óleo de unção específico, que for feito a partir de 5 ingredientes. Isso está lá em Êxodo 30, versículos 22 a 29. Deus dá a receita de como fazer o verdadeiro óleo de unção. Tá? Esse óleo de unção que a gente usa é simbólico, tá, gente? Ele é um azeite perfumado. Mas o óleo de unção verdadeiro, que foi a receita que Deus deu, ele não existe mais, ele está extinto. Por quê? Porque esse ingrediente chamado cinamomo ou cana aromática, dependendo de qual a tradução, ele era extraído de uma árvore muito rara. E essa árvore, na época de Jesus, só tinha num jardim que ficava ao lado do templo de Jerusalém. E é de lá que os levitas, os sacerdotes, eles extraíam essa cana aromática, uma espécie de canela, né? E a partir dela era um dos 5 ingredientes para se fazer o óleo. E quando os romanos invadiram Jerusalém e o templo destruíram no ano 70, essas árvores queimaram junto, foram destruídas, e essa árvore não existe mais. Ela está extinta desde o ano 70. Eu pergunto para vocês, e aí? Quando Jesus voltar, ele vai ungir o templo novamente. Para ungir precisa do óleo. E um dos ingredientes para fazer o óleo não existe mais. E Deus não vai deixar mudar a receita. A receita é essa. Como resolver esse problema? Já existe esse óleo, está escondido no céu? Calma, não antecipa não. Vamos falar agora. Olha que interessante. Eu vou ler aqui para vocês. Um deles foi a descoberta de um vaso cheio de óleo sagrado de unção durante uma escavação, pois esse óleo também é um elemento essencial para a unção do futuro templo de Jerusalém. Arqueólogos lá em Israel, nos anos 80, se eu não me engano, eles, numa escavação, encontraram enterrado um vaso grande, bem grande mesmo, deve ter 1,80 mais ou menos assim, lá, em perfeito estado, intacto e lacrado. E aí eles cuidadosamente abriram ali, conseguiram tirar o lacre, tirar a tampa, abriram, estava cheio de óleo. Aí eles, com muito cuidado, tiraram uma amostra desse óleo e mandaram para um laboratório. E o laboratório confirmou que é um óleo feito exatamente com a receita dos 5 ingredientes, incluindo o extinto. Imediatamente eles chamaram um instituto chamado Instituto do Templo, Temple Institute, que existe lá em Israel, que ele é um instituto responsável por todas as coisas que vão ser utilizadas no futuro templo. Então, eles já fizeram os utensílios que todos os sacerdotes vão usar, as bacias, as bandejas, castiçais, velas, as roupas dos sacerdotes, instrumentos musicais que os levitas utilizarão, tudo que precisa usar no templo já está construído, já está feito por esse instituto, inclusive as plantas do futuro templo, os materiais que serão utilizados, todo o projeto é deles, esse instituto. Então, quando eles ficaram sabendo disso, eles foram lá com todo cuidado, tiraram aquele vaso e ele foi levado para o Instituto do Templo, e esse vaso já está guardado lá e é uma quantidade de óleo suficiente para fazer toda a unção do futuro templo quando for reconstruído. Então, olha essa providência preparativa de Deus.
Deus fez com que lá atrás, antes da destruição de Jerusalém, alguém prevê, né, talvez até por inspiração do próprio Deus, que no futuro o templo iria ser reconstruído, ia precisar ser ungido novamente, ia ter que ter esse óleo. Alguém deixou o óleo preparado, enterrado lá, para que ele fosse encontrado em nossos dias, né? E hoje nós já temos isso. Um outro interessante também, deixa eu ver se eu cheguei a colocar no livro aqui. Não, eu só falei do óleo, mas eu vou falar também da novilha vermelha, porque na próxima edição do livro, a terceira edição que eu vou lançar até o fim do ano, eu já coloquei a parte da novilha vermelha também, é outro sinal importante. A Bíblia fala que nessa mesma santificação do templo, eles teriam que sacrificar uma novilha, uma vaca, tá? Vaca filhote, né, que é novilha, vermelha, ou seja, o pelo dela totalmente ruivo, totalmente vermelho, sem nenhuma mancha de outra cor. E como era feito o processo? Ela era completamente queimada, depois de sacrificada, com aquelas cinzas, misturava-se com isopo, que é um tipo de madeira, né, aromática, e outros ingredientes para fazer uma espécie de sabão. E aí com aquele sabão eles misturavam com água e lavavam, né, aspergiam sobre o altar do templo, altar de sacrifício, e lavavam, e aquilo era parte do processo de santificação do templo, de preparação para o uso. E toda vez que o templo era profanado, esse processo tinha que ser feito outra vez. Tinha que se sacrificar uma novilha vermelha, pegar as cinzas, fazer o sabão lá e lavar tudo de novo. Só que aí tem outro problema. Este animal também estava extinto. E mais ou menos no final dos anos 80, numa fazenda, né, que os judeus chamam de kibbutz, né, a fazenda eles chamam por esse nome, lá numa cidade de Haifa, que fica ali em Israel, de repente, de forma natural, de um cruzamento de vaca e boi, de outras cores, malhado, preto, sei lá, nasceu uma vaquinha vermelha. Aí, inicialmente, ela foi considerada como kosher, né, que eles chamam, que é assim, aprovado, né, esse aqui preenche, atende aos pré-requisitos, digamos assim, isso que quer dizer kosher em hebraico. E porque fala que não pode ter nenhum defeito físico e nenhuma mancha de outra cor, tem que ser 100% vermelho. Só que depois, conforme ela cresceu, ela foi desenvolvendo manchas de outras cores. Então aí ela já foi desclassificada. Mas como já tem uma vermelha, o que fizeram? Começaram a botar ela para dar cria, para procriar. E aí de todas as crias, pega a que nasceu mais vermelhinha, depois que cresce, essa aqui é a que tem menos mancha, bota essa para procriar, né? E aí por esse processo, eles estão tentando conseguir uma novilha vermelha. Já teve 3 vezes que nasceu uma inteira vermelha, só que depois de crescer ela desenvolveu manchas. Mas isso comprova que a qualquer momento já está para nascer uma que fique totalmente vermelha, mesmo depois de crescida. E isso é mais um pré-requisito para a santificação do futuro templo, que em nossos dias surgiu uma forma de cumprir. E por vários séculos na história era impossível cumprir isso, porque não existia mais vaca vermelha. Né? Então é outro sinal que está se cumprindo em nossos dias. Esse artigo vai ter na terceira edição do livro, tal, da novilha vermelha. Você vai diminuir o preço de novo? Ou a gente pode trocar? Espera um momento certo, né? Vamos analisar isso aí. O que eu recomendo é o seguinte: vocês adquiram a terceira edição, que é mais completa, e quem tem a segunda presenteia alguém. E aí vocês vão presentear uma pessoa para ela crescer no conhecimento também, e vocês ficam com a edição mais completa. Não? Mas não vai ser muito caro não, ela vai ser bem maior, ela vai ter 320 páginas, vai ser 64 páginas maior que essa. E provavelmente ela vai sair a R$30. Eu só vou precisar confirmar direitinho os custos com a gráfica, mas vai ser em torno de R$30 o preço dela. Outro ponto interessante, providências preparativas. Não, isso aqui eu já li. O grande aumento do conhecimento. Lá em Daniel 12, está escrito assim, página 114. Tu, porém, Daniel, encela as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Então, Deus, lá em Daniel 12, que é o capítulo de encerramento do livro, ele fala, tudo isso aqui que eu te revelei nesse livro, você sela,
não é para a sua época, você guarda para o tempo do fim, para gerações futuras. Eles que vão precisar saber do que eu te revelei aqui. Né? E aí ele fala, isso ficará selado até o tempo do fim. E logo em seguida ele dá a dica, algumas dicas, de como saber que o tempo do fim está chegando. E aí ele fala, pois o saber muito se multiplicará. E isso é uma coisa que nós temos observado de forma espantosa nesse último século. Se você for pensar, o homem de 100, 120 anos atrás andava de cavalo, igual andou nos vários outros séculos anteriores. Não tinha quase nenhum avanço tecnológico. Até que de repente alguém inventou o carro, a moto, o caminhão, o ônibus, o avião já estava voando. E no final dos anos 60, lá em 69, o homem já tinha inventado o ônibus espacial e estava chegando na Lua. Vocês já pararam para pensar que em uma geração, um período de aproximadamente 70 anos, o homem que andava de cavalo inventou carro, avião, ônibus espacial e estava chegando na Lua? Então isso mostra um avanço tecnológico completamente sem precedentes em toda a história, né? E isso se reflete em todas as áreas. O que dizer da tecnologia, né? Antigamente a gente ouvia lá o vinil, né? O disco de vinil, lá, tinha até as velocidades certas. Eu não sei porque era do meu tempo, tá? Aí peguei o finalzinho do vinil. Aí depois eu lembro que na minha adolescência eu ganhei um Walkman. Fiquei toda alegre, eu ia lá no ônibus para a escola ouvindo o Walkman. Tinha um negócio desse tamanhão, você tinha que pôr a fita, né? Aí você pegava a canetinha Bic e para ouvir a outra fita você ficava rebobinando assim, né? Rodando com a canetinha Bic enquanto ouvia a outra fita, né? Para rebobinar. Lembra da locadora? Fita cassete, se você não devolver rebobinado, você vai pagar multa, né? Explica para o adolescente hoje o que é rebobinar uma fita, se ele vai saber, né? Mas isso não é tão antigo assim, é coisa de 20 anos atrás, gente. Então olha como que a tecnologia mudou, né? Tem o CD, depois o DVD, agora é o Blu-ray e pendrive. As pessoas muitas vezes nem usam mais disco, copiam o filme no pendrive e assistem pelo pendrive. Eu mesmo faço isso em casa direto. Eu quero ver um filme, eu baixo da internet, copio no pendrive, coloco o pendrive no aparelho e vejo o filme. Não preciso de locadora de disco, de comprar filme, nada. Olha a tecnologia como cresceu. E em tantas outras áreas, imagina transplante de órgãos. Quem imaginar 60, 70 anos atrás que você poderia arrancar um coração de uma pessoa e colocar em outra? E essa pessoa ia viver com outro coração, o coração daquela outra pessoa. E isso não só órgãos, né? Mas eu não sei se vocês sabem, já existe até transplante de membros. Vocês sabiam disso? Já teve lugares que foi bem sucedido fazer transplante de braço. A pessoa perdeu um braço e aí outra pessoa morreu que tinha um braço compatível, conforme a análise lá. Eles tiraram o braço do cadáver e implantaram no vivo. E depois de alguns meses, os nervos cresceram direitinho e a pessoa conseguiu mexer. Adquiriu mobilidade. Então hoje em dia já tem transplante de braço, de perna. Hoje eu estava vendo uma reportagem, a indicação do meu, envolvendo um elemento que foi descoberto em 60, 62, chamado grafeno. E ele é 50 vezes mais rápido que o silício, maleável para a tecnologia, né? E o problema do que ele não está em operação, porque é super condutivo ao extremo que o pessoal está tentando aprender, em vez de acelerar a produtividade, e segurar a produtividade. Eu já ouvi falar do grafeno. E ele é um material tão condutivo que você tem uma ideia. Você pega uma lâmina de uma espessura de papel desse material, parece uma fibra de carbono ele. E você só coloca em cima assim de um bloco de gelo, ele sozinho, sem estar quente, na temperatura ambiente, ele vai fatiando o gelo assim, sem você fazer força, só com o próprio peso dele. Você coloca em cima do gelo e ele vai fatiando o gelo assim. De tão bem organizado que ele é, que eles conseguem fazer assim a espessura de um átomo da lâmina dele, que ele consegue cortar qualquer coisa. Então esse grafeno é um material muito promissor mesmo, eu já ouvi falar dele.
que ele vai ser usado no futuro. E não sei se vocês já sabem também, vai sair um computador em breve que, em vez desses impulsos elétricos, ele vai funcionar com luz. Vocês sabiam disso? Em vez de ligar cabo de eletricidade, ele vai funcionar inteirinho com cabo de fibra ótica, e as partes que ligam com o outro vai ser uma espécie de cristais de prisma. Ele vai funcionar, a comunicação dele tudo com luz, em vez de usar eletricidade. Ele vai usar muito menos energia e vai ser muitas vezes mais rápido. Então, assim, tem coisas que a gente fica espantado de ver e todo dia vai acontecendo. Os estudiosos dizem que o conhecimento total da humanidade, contando todas as áreas, ele está duplicando a cada 2 anos. Você já imagina isso? Que o total de conhecimento que a humanidade tinha em 2012, hoje já tem o dobro. Então é uma coisa exponencial, uma coisa absurda, né? Eu vi esses dias no canal History, a NASA já está começando a desenvolver mesmo projetos já de levar o homem para Marte. Já está escolhendo astronautas, montando as naves, já está tudo certinho. Eles falaram que antes de 2020 ele já está lançando uma nave para Marte. Então as coisas acontecem muito rápido. E isso é mais um sinal de que o fim dos tempos está próximo, né? Porque por mais Daniel, Deus falou para ele: conhecimento muito se multiplicará, né? E isso é o que nós vemos acontecendo hoje. E aí não deu tempo de passar inteiro. Eu vou encerrar por aqui. Na próxima aula eu vou comentar comunicação mundial instantânea, sociedade semelhante aos dias de Noé, apostasia e ressurgimento do Império Romano, que são os outros sinais também de nossa época que apontam para o fim dos tempos. Sobre o que foi dado hoje, alguém tem alguma pergunta? Gostaria de perguntar alguma coisa? Nada? Então tá bom, pessoal. Onde você Então, foi, então, Paulo? eu Fé que ensina multiplicará? Isso, eu parei no meio da página 114. Tá. E aí na próxima aula eu vou continuar aqui desse título, Comunicação Mundial Instantânea, página 114. Tá? Então é isso aí, pessoal. Obrigado pela presença de vocês, Deus abençoe a todos e até a próxima aula.